Bom pessoal, essa é uma videoaula sobre elementos de interconexão de redes. Nesta aula vamos explanar sobre elementos tais como placa-mãe, modem, repetidores, comutador e ponte. A placa de rede é o principal hardware de comunicação entre dispositivos de uma rede. Sua função é controlar todo o envio de recebimentos de dados através da rede. Cada arquitetura de rede exige um tipo específico de placa de rede. Você jamais poderá usar uma placa de token ring em uma Ethernet, pois ela simplesmente não conseguirá comunicar-se com as demais. As placas de rede variam com as taxas de transferências, de 100 Mbps a 10.000 Mbps por segundo. A placa de rede funciona como interface entre o computador e o cabeamento da rede. São circuitos que conectam um nó na rede. Juntamente com o software da rede e com o sistema operacional, a placa de rede trabalha para poder transmitir e receber mensagens a partir da rede. Bom pessoal, os tipos de conectores variam para cada cabeamento. Existe o conector RJ45, que é o mais utilizado, e os cabos coaxiais, que a gente também utiliza, não com muita frequência. O modem. O modem recebe um sinal de internet de algum provedor e modela ele na forma digital para que o computador possa acessar os dados e enviar os dados de volta também para a rede. Modela ou demodela. Origem da palavra modem. Modem a cabo. Sky. Oxa. Existem vários tipos de modem, pessoal. O mais comum é o modem DSL, que recebe o sinal da linha telefônica, modula o sinal analógico, transmite para o computador através de seu pequeno switch de 4 portas, ou também pelo sinal Wi-Fi, ou ainda do Access Point, um ponto de acesso Wi-Fi. Bom pessoal, esses são os tipos de modem que existem. O modem, a placa ali mais perto, essa placa é a placa que a gente utiliza no slot PCI da placa mãe. Esta placa é o roteador modem, a gente não pode confundir, tá bom? Existem os roteadores hoje em dia que utilizam também a função roteador e modem ao mesmo tempo. Existem os não muito utilizados que recebem o sinal de fibra ótica, que são esse pretinho aí, e os modems 3G, que a gente utiliza também. Existe também uma diferença da placa de rede e modem. A diferença é a seguinte: as placas de redes conectam o dispositivo em um canal compartilhado por vários pontos. Os modems estabelecem a conexão ponto a ponto. Eu acho que isso fica bem evidente, a gente não precisa nem explicar. Repetidores ou hub. Repetidor ou hub funciona como uma peça central em uma rede de topologia estrela. Ele recebe os sinais transmitidos pelas estações e retransmite para todas as demais. Trabalham no nível físico do modelo SI. Hub. Ele é um equipamento bem antigo, sendo um dos primeiros a serem usados pelas empresas em redes locais. Como ele funciona? Ele conecta os computadores de uma rede e possibilita a transmissão das informações. Ou seja, durante essa transmissão, ao pegar a informação de um computador para enviar, ele passa as informações por vários computadores até encontrar o destinatário final. Ou seja, além de causar um tráfego enorme e expor dados a qualquer um que esteja conectado a essa rede, gerando um sério problema de segurança. Assim, ele foi perdendo espaço à medida que os fabricantes criaram uma solução mais inteligente para substituí-lo, o switch. Comutador ou switch. Criado principalmente para resolver os problemas que o hub apresentava, o switch é o equipamento que apresenta basicamente a mesma função, só que executado de uma maneira diversa. Por quê? Porque o hub, quando ele transmite as informações, ele passava de computador para computador até chegar ao seu destinatário final. Já o switch, ele pega as informações e transmite, repassando apenas para o destinatário final, sem passar por computador e sem expor a outros computadores. VLAN, Virtual Local Area Network.
As WAN funcionam como uma rede virtual utilizada para transporte de informação somente para os déficits que pertencem a ela. Como o switch possui informação de endereçamento de sua tabela interna, o administrador de rede, para diminuir o tráfego de difusão, pode criar redes virtuais para que pareça que estão em uma rede física. Tipos de switch. Esses são alguns tipos de switch. Switch classe 1 são os switches não gerenciados, ou seja, a função de comutar os pacotes entre as portas não possui suporte ao VLAN. A classe 2, que são os switches gerenciados, função de comutar os pacotes e criação de VLANs. A classe 3, switch layer, além de possuir todas as características de classe anterior, realiza alguns serviços de camada 3, camada de redes modelo OSI. E a classe 4 realiza a comutação das camadas 4 e 7 do modelo OSI. Classificação de switches. O switch examina apenas o endereço MAC do quadro e envia para o destinatário. Store and forward. O switch armazena todo o quadro, examina o endereço MAC, avalia o CRC e encaminha o quadro para o endereço de destino. Já o fragment free, o switch analisa os primeiros 64 bits do quadro onde as informações de endereçamento estão armazenadas. Já o ponto bridge funciona no nível de elance da camada OSI. O bridge tem como finalidade traduzir os quadros de diferentes tecnologias, ou seja, interligar redes de diferentes tecnologias. Um exemplo comum de interligação entre a rede Ethernet é uma rede Wi-Fi. Usa-se o bridge quando existem diferentes tipos de rede em um ambiente e deseja trocar informações ou partilhar arquivos entre outros computadores, que podem comunicar entre si. O bridge é um equipamento que funciona exatamente como uma ponte. Possui capacidade de interligar duas ou mais redes, reduzindo o tráfego entre segmentos de rede, convertendo diferentes padrões de rede. Bom pessoal, esse foi alguns elementos de interconexão de rede. Esperamos ter ajudado e até a próxima videoaula.